Hoje embarcaremos em uma jornada no tempo há cerca de 1000 anos, para explorar a origem étnica e cultural dos grupos hoje chamados de ciganos. Conheceremos as raízes desses grupos marginalizados, mas ricos em cultura, que deixaram a Índia e cruzaram continentes até chegar à Europa e depois até chegar à América do Sul, em particular no Brasil. A história da diáspora cigana começou com os grupos étnicos Dom, que viviam na Índia e ocupavam a posição de casta inferior. Na Índia, eles eram conhecidos como Dalits. Essa palavra significa intocáveis. E o fato de serem intocáveis é meramente uma questão religiosa, ou seja, como os brahmanes estavam no poder, como estão até hoje, eles ditavam a lei de puro e impuro dentro da sociedade. E como os dons, à época, aqueles que seriam os futuros ciganos, na Índia, eram músicos, eram adivinhos, mas principalmente obrigados a realizarem o descarte de cadáveres. Então, os grupos étnicos Dom faziam a limpeza espiritual da Índia, ou seja, se desfazendo dos cadáveres através da cremação, e dessa forma eles eram considerados impuros porque tocavam nos cadáveres de outras famílias, geralmente de famílias de castas superiores. Entre os séculos 8 e 11, o subcontinente indiano sofreu diversas invasões. Uma das mais impactantes foi a invasão do general afegão Mahmud de Ghazni. E as campanhas de guerra desse general empurraram os dons para o norte e noroeste da Índia, obrigando-os a se refugiarem para fora da Índia. Desse modo, cruzando as fronteiras e se aventurando em terras completamente estranhas. E este movimento migratório se dividiu em duas rotas principais. A primeira levou os dons através do Irã e da Síria, onde alguns eventualmente chegaram ao norte da África, e posteriormente à Península Ibérica. A segunda rota seguiu para o norte, passando pela Armênia e desse modo entrando nos Balcãs. Veja no mapa. O êxodo, saindo do norte e noroeste da Índia, ocorre durante o século XI, passando pela Pérsia, que atualmente é o Irã, o oeste da Ásia, Bagdá, atingindo a Armênia e ao Egito, chegando à Ásia Menor, na região de Constantinopla. Tudo isso ocorre durante o século XI. No século XIV, atingem os Balcãs, a região balcânica, e nessa região há uma divisão muito significativa, pois uma parte vai para o leste da Europa, ou seja, o leste europeu, e chega no leste europeu no século XVI, formando aquele que seria o grande grupo Rom, no leste da Europa, que, obviamente, por ser um grande grupo, possui subgrupos dentro do grupo Rom. E o outro grupo foi para a região da Alemanha e Áustria, e é justamente a formação do grupo Sint. Então, durante ainda o século XIV, o grupo Sint é formado na região da Áustria e Alemanha. Depois se espalha para o sul da França e para o norte da Itália. Então, o grupo Sint, basicamente, ainda hoje em dia é localizado na Alemanha, Áustria, França e Itália. Uma outra parte do grupo Sint vai para a região da Escandinávia, no norte da Europa, também no século XVI, e uma outra parte vai para o Reino Unido, ainda no século XVI, formando o grupo Romanichel. O oeste da Europa, ou seja, o chamado Europa Ibérica, no século XV, recebe uma outra parte de ciganos que são desmembrados do próprio grupo que se formou a partir do grupo Sint e vão para Espanha e Portugal. Na Espanha, eles são chamados de Calais e em Portugal de Calon. Justamente esse mesmo grupo, Calon, que foi degradado de Portugal para o Brasil. Então, dessa forma, nós temos aí o mapa da diáspora que ocorre do século XI ao século XVI.
Agora, um detalhe muito importante: não ocorreu porque nomadismo faça parte da nossa cultura, da cultura cigana. Não, ocorreu justamente por perseguições e expulsões. E vocês vão perceber que onde não houveram expulsões e perseguições, os ciganos se estabeleceram. Nós vamos ver isso justamente no episódio 2 dessa série, que vai tratar do primeiro bairro cigano a existir no mundo. Com o tempo, o grupo Dom foi recebendo influências culturais desses locais e, desse modo, se dividiram em diferentes grupos linguísticos e culturais. Então houve essa primeira divisão, ou seja, o Dom, que sai da Índia, que futuramente seria chamado de cigano, sofre influência cultural dessas regiões onde eles foram ficando até serem expulsos, e desse modo surgiu divisão dentro do próprio grupo, criando dialetos da língua que eles transportavam e criando também novos significados culturais, novos valores culturais. E para ser mais preciso, essas rotas criaram 3 grandes ramos. Aqueles que se tornaram mais tempo no leste da Europa ficaram conhecidos como ciganos do grupo Rom. Aqueles que foram para a região da Áustria e da Alemanha, inicialmente, ficaram conhecidos como ciganos do grupo Sinti. E, na realidade, depois de Áustria e Alemanha, se expandiram também para o sul da França e para o norte da Itália. Existe também em outros lugares, mas basicamente esses são núcleos importantes do grupo Sinti. E aqueles que se estabeleceram na Península Ibérica, para ser mais preciso, em, primeiramente, Espanha e depois Portugal, ficaram conhecidos como Calais, na Espanha, e Calón, em Portugal. Mas, na realidade, é importante entender que esse é um único grupo. O Calais e o Calón é um único grupo. Muda apenas a forma de denominar esse grupo, ou seja, na Espanha eles são denominados de Calais e em Portugal eles são denominados de Calón. Os mesmos que foram degradados depois, com o tempo, foram degradados de Portugal para o Brasil e que aqui no Brasil também são conhecidos como ciganos do grupo Calón. Um fator importante a ter em mente é que os primeiros registros escritos, ou seja, provas históricas, e faço entre aspas, porque para nós também valeria as provas orais, valeriam as provas encontradas em literatura e assim por diante. Mas, de qualquer forma, então é importante ter em mente que os primeiros registros escritos a respeito dos ciganos datam do ano de 1100 e foram feitos por um monge do Monte de Athos, ou seja, ele registrou a presença de ciganos na região justamente da Grécia, ou seja, na região da Grécia. E já em 1417 encontramos também registros escritos dando conta de que ciganos, e na realidade aqueles que eu já citei, ciganos do grupo Sinti, chegavam a Hamburgo, ou seja, naquela região da Europa Central, que abrange a Áustria e a Alemanha. E em 1425, os registros apontam a presença de ciganos, no caso aí do grupo Calais, na Espanha. Então, 1425. Então, o primeiro registro, 1100, Grécia. O segundo registro, 1417. E o terceiro registro, 1425. E em 1500, os grupos ciganos também já eram registrados na Suécia, na Grã-Bretanha, enfim, diversas outras partes da Europa. Desse modo, é fácil entender que a cultura cigana é uma história de resiliência e de adaptação. Resiliência porque resiste mantendo a identidade, resiste no contato com outras culturas. E de adaptação porque, diante da necessidade de se adaptar em um novo país, em um novo local, obviamente eles estavam se adaptando também a uma nova cultura, com línguas diferentes e assim por diante. E agora você pode dizer que já conhece a origem étnica dos ciganos. Muitos podem dizer, mas há comprovações? Sim, além dessa parte de documentos, há comprovações inclusive genéticas, porque no ano de 2006 foi feita uma pesquisa genética analisando o sangue de ciganos da Bulgária, que na realidade representam o grupo Rom que menos se miscigenou durante o decorrer dos séculos, e encontraram nesse mapeamento o conteúdo
da origem genética dos ciganos sendo na Índia, o genoma da mesma população da Índia. Se você gostou desse conteúdo, curta o vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber notificação sempre que um novo conteúdo for colocado à sua disposição e, é claro, deixe seu comentário compartilhando conosco o que achou desse vídeo ou mesmo dando sugestão para um outro vídeo enfocando um tema que seja do seu interesse. Um abraço e até a próxima sexta!